não seria exagerada a forma como o Frame trata a teologia em alguns pontos do livro, colocando ela como que abrangendo todas as atividades e matérias da vida? Bom, primeiro é preciso entender o que é que o Frame acha por teologia, né? Há uma das perguntas que a gente vai discutir mais adiante, mas a concepção de teologia do Frame é uma concepção em que ela é aplicada à vida como um todo, né? Um dia ele foi acusado de biblicista pelo Scott Clark, né? E ele diz: eu não posso ser biblicista porque eu entendo que a teologia é a aplicação à vida, né? A vida cristã como um todo ou a vida inteira, né? Então, tendo essa concepção, ele diz assim, num dos seus escritos, né, ele diz que, ainda que as definições sejam úteis, né, mas essas definições, especialmente as definições de teologia, né, são aquelas que devem ser aplicadas à vida, né, do ser humano, né, que tenta entender a própria escritura, né? Então, assim, ele sabe que essa tentativa de definição pode ser falível, né? As definições teológicas geralmente tendem a isso, especialmente se você der um caráter meramente científico. Eu entendo que a teologia é uma ciência teorética, né? Ainda que eu não adote completamente a perspectiva do Charles Hodge, mas eu entendo que a teologia tem um caráter científico. Por outro lado, ela não é uma ciência comum, não é como as outras ciências. Tá? Elas tratam, então, de aplicar, né, as verdades, né, do conhecimento de Deus à vida como um todo. Então, não me parece estranho quando o Frame pensa desse modo, porque ele está pensando, né, de maneira, nós podemos dizer, semelhante à tradição reformada, de que se toda a vida está perante Deus e de que nós somos criados à imagem de Deus, então o fazer da teologia ele tem que ser aplicado a todas as áreas. Eu tenho uma dificuldade, né, quando eu penso num processo de absolutização de qualquer área do saber, qualquer área. Mas, uma vez que a concepção do Frame de que o senhorio de Cristo, né, o senhorio de Deus, e nós estamos numa relação pactual com ele, então o conhecimento que nós temos de Deus é, de fato, abrangente, ou seja, aplicado a toda a vida. Né? Então, eu não veria isso com maus olhos, num primeiro momento, mas eu veria se você confunde a teologia, como o Frame está apresentando, com algum sistema teológico, com alguma formulação teológica que dê aí, né, o fechamento e dizer esse é o sistema e não precisa de ser reformulado, não precisa de ser repensado. Pelo contrário, né, porque é uma disciplina, como ele vai dizer, ele tem um livro, né, que trata uma espécie assim de apanhado sobre, né, são 2 volumes, né, um apanhado de concepções teológicas, de método teológico, em que ele, na verdade, ele chama essa descrição, digamos assim, né, assim, que esta obra de entender e formular um sistema perfeito é uma obra falível. Né? Então, por outro lado, por conta da relação pactual, a teologia não pode ser vista senão como uma aplicação das verdades, né, do conhecimento que nós temos de Deus à vida como um todo, tá? Então, lembre-se, né, se Deus é o Senhor e nós estamos numa relação pactual com Ele, então a disciplina por excelência seria, digamos, a teologia, disciplina por excelência. Né? E o que o nosso fazer, ainda que seja em outras áreas, também seria teológico. Então, nada mais me parece ser do que aquelas concepções da tradição reformada do corandel, né, digamos assim. Né? Bom, qual é a dificuldade com isso? É que se você pensar a teologia meramente com um caráter meramente científico, puro, né, o resultado é que você vai confundir o sistema teológico com a revelação. Né? Veja, no capítulo, deixa eu ver aqui, na página do livro, né? Quem lê o livro, na página 92, quando mais adiante a gente vai falar um pouco sobre o perspectivismo do Frame, ele diz assim, na página 92, quando ele apresenta um esquema, né, sobre o conhecimento humano, dentro daquelas normas, das perspectivas, como ele chama, o que estaria acima seria a normativa, e ele diz que essa focaliza na autoridade de Deus como ela é expressa na sua lei,
né? Então, o homem, como foi criado a pensar em harmonia com a lei de Deus, e mais assim se rebelou, então a relação pactual é quebrada. Então, ele não está pensando aqui meramente na teologia como um sistema, confundir o sistema teológico com a revelação. Tá? A revelação é a fonte para a produção do sistema, mas como no mundo caído o processo de organização desse sistema é falível, isso indica que os sistemas teológicos, né, contêm falhas. Obviamente, compete a cada teólogo, e por isso que ele vai tratar mais adiante sobre o triperspectivismo, né, compete aos teólogos examinarem, né, esses sistemas para refiná-los. Né? Ora, isso é próprio de uma ciência. O caráter científico de uma disciplina é que ela pode voltar a si, né, examinar os seus fundamentos, corrigir, né, corrigir e avançar, né, ou seja, e assim, produzir, então, nova compreensão. Tá? Então, eu penso que a pergunta ela tem uma resposta, primeiramente, positiva. É exagerado, sim, se você pensar em teologia meramente como o resultado de um sistema investigativo. Tá? Quando ele diz nesse sentido. Né? Mas a teologia é o que abrange toda a vida. Veja, nas Institutas, quando Calvino abre o livro 1, o capítulo 1, né, a discussão sobre quem tem precedência no conhecimento, eu acho que é isso que o Frame está exatamente pensando. Né? Como nós somos criaturas criadas à imagem de Deus, então o nosso relacionamento com ele é aqui teológico, né? É um conhecimento, é um relacionamento de conhecimento dele, tá? De conhecimento dele. Então, primeiramente, sim. Por outro lado, corre-se o risco, né, de uma espécie de absolutização. Eu estou usando aqui uma expressão do Doiver, né? Eu não sou um especialista em Doiver, na verdade, assim, conheço pouco do Doiver, mas é uma expressão que ele utiliza, né? Pode ser uma absolutização. Quando você toma uma disciplina e por meio dela você quer examinar ou investigar todas as outras. Né? Então, a pergunta é sim, a resposta é sim. A teologia ela é abrangente e deve ser aplicada a toda a vida, desde que você não confunda teologia com um sistema teológico, né, com uma formulaçãozinha, e ela é não, se você pensar que ela pode ser a régua de medir, né, a palmatória para todas as outras. Aqui a palavra para mim é o diálogo da teologia com outras áreas. Hoje eu vi, Pedro, alguém oferecendo um curso de psicoteologia. Né? Psicoteologia. Eu disse, o que é isso? Né? Uhum. É aquela tentativa de querer ver, né? Ou seja, eu posso fazer uma psicologia teológica. Não, psicologia e teologia são disciplinas diferentes. Sim. Com métodos diferentes, né? Com objetivos também diferentes. Sim. Então, eu acho que, assim, daquilo que eu conheço do Frame na leitura do livro, né, o método teológico é uma coisa, né, a teologia ela não é vista desse modo, como aquela definição de Charles Roger na abertura da teologia sistemática, entendeu? Sim. A teologia como a coletânea do depósito dos fatos, né, das escrituras e pronto. Né, ok? Sim. Eu acho essa distinção que você fez muito boa, inclusive para a gente amenizar algumas dificuldades que se tem, por exemplo, de afirmações que tanto o Frame quanto o Van Til também faziam a respeito da prioridade de um pensamento teológico ou de relacionar-se com todas as coisas da realidade de um ponto de vista teorreferente, a gente poderia dizer assim, né? Claro que a disciplina acadêmica, teologia, tem seus próprios métodos, sua própria linguagem, seus objetivos, mas faz sentido, sim, quando o Frame estabelece suas perspectivas, a gente dizer que existe uma forma de ocupar-se com as coisas do mundo como criado por Deus, e ocupar-se com as obras de Deus é ocupar-se com o Criador. Exatamente, né? Ou seja, se eu sou criado à imagem dele, então nada que eu faça é ateológico. Exato. Né? Ateísta, digamos assim. Ele não é ateológico, ele é teológico. Né? Eu gosto aqui de uma interação, ainda que o Frame não tenha sido caridoso quando ele foi com o Doiver, né? Por isso. Mas nesse ponto, os dois estão certos quando ele diz, olha, aquilo que nós fazemos no mundo não é outra coisa senão pactual, depende da direção onde nós estamos dando. Então, ele quer que nós peguemos o fazer teológico aplicado à vida com a direção correta, ou seja, reconhecendo o senhorio de Deus
sobre tudo, né? Sobre toda a nossa vida. Ele é um caipiriano nesse sentido. E o Doiver também está certo em dizer, olha, cuidado para não absolutizar, né? Como ele faz, olha, não confunde a teologia, né, com a religião. Então, eu penso que o Frame está dizendo, talvez tudo que quanto nós façamos seja mais religioso do que necessariamente sistema teológico, entendeu? Perfeito. Eu gosto disso. Isso, inclusive, é o que permite a gente ter até um olhar melhor, inclusive, porque o Van Til falava sobre uma filosofia toda feita diante do pacto, e não tem como você estar neutro, né? Se você não é obediente, você está quebrando o pacto. Então, também, como bem colocou, muito boa expressão, não tem nada ateológico que a gente faça. É sempre religioso. Exatamente. Lembra eu não sei se você ouviu um áudio que o Van Til, encerrar aqui, o áudio que o Van Til tem, quando ele fala, né, sobre, eu não sei se ele está expondo Paulo em Atenas, que virou o livreto, né? Mas ele diz assim, só há 2 tipos de pessoas. É a abertura lá do livro Paulo em Atenas. Só há 2 tipos de pessoas no mundo. O Frei também diz isso, né? Aí ele diz assim, os holandeses e os não holandeses, né? Ele faz essa brincadeira. Na verdade, diz assim, só há 2 tipos de criaturas. Os que adoram o Criador, né? E os que adoram a criatura, né? Então, parece ser isso mesmo. E o Frei, como um discípulo de Van Til, ele está pensando nisso. Obviamente, ele está indo um pouco mais além. Ele está pensando na formulação mesmo, né, da teologia, enfim. Eu penso que é bem positivo essa perspectiva, essa abordagem. Por outro lado, aos que nos ouvem, é não confundir que o Freire não está pensando em teologia como um sistema. Não está dizendo, olha, eu estou dizendo aqui, não se confunde com algum sistema. Né? Não se confunde com uma teologia A, B ou C. Ainda que ele diga, a minha produção teológica se inclina para essa. Mas ela não pode ser confundida com isso. Muito bom.